Oi, gente. Tudo bem? Por enquanto eu pareço estar só, não sei. Olha, começou a chegar gente. Oi! Tudo bom, gente? Hoje é o 8º episódio do Chá de Quinta. Vocês sabiam? Oi, Ale! Eu fiz aqui uma novidade de autocuidado. Diz o meu cabeleireiro que isso não são cabelos curtos, gente, é um cabelo médio. Obrigada, gente, obrigada por estarem aqui comigo de novo. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. A gente hoje tem um assunto bem legal para discutir, que é perdão. Então, se preparem. Eu escolhi um chá bem propício, calmante, que é um chá de camomila, mel e baunilha. E eu escolhi essa xícara da minha casa mesmo, porque ela é transparente. E o tema do nosso chá de hoje demanda uma transparência. Demanda uma transparência de nós conosco mesmos. Então, por isso, eu vou de camomila, mel e baunilha em uma xícara que todo mundo consegue ver o que tem dentro. Todo mundo consegue ver o que é o conteúdo dessa xícara, certo? Vocês vão entender por que dessa analogia. Delicioso, delicioso. Deixa eu dar uma olhada em vocês, Muito bom, olha só quanta gente. Ai, delícia quando vocês interagem comigo, gente, vocês super me reforçam. Oi, 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 olha só quanta gente linda. O meu cabelo hoje vai ser assunto, né? Então, ele estava precisando de um cuidado. E aí eu dei esse cuidado para ele hoje. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver quem é que está aqui. Olha quanta gente querida. Olha só, que delícia, que delícia. Que delícia. Olha só, Curitiba, super representada, Rosane, Ana. Olha que delícia, que delícia. Muito bom, muito bom. Ah, Sheilinha, delícia te ver. Alessandra, ó, esse cabelo desconexo aqui, ó. Divirta-se com esse cabelo desconexo, com pontas mais compridas na frente, né? Muito bom. Olha só meus orgulhos lá da LITCC também. Que delícia. Muito bom. Michele, tua primeira vez, seja bem-vinda ao Chá de Quinta. Muito bom. Vocês sabem que eu adoro interagir com vocês. Olha aí, essas meninas lindas do Nordeste. Que delícia. Muito bom. Muito bom. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por todo o carinho de vocês. Muito obrigada. Olha aí, chá de canela, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu tô recebendo vários retornos, sabe de quem? Dos pacientes de vocês. Vocês estão me indicando para os pacientes, né, gurias? Vários pacientes lindos escrevendo para mim, dizendo que estão assistindo coisas do chá. Que delícia! Muito obrigada mesmo. Nossa, vocês não têm ideia o quanto isso
me dá motivação, me dá alegria de saber que a gente consegue ajudar tanta gente. Malinoski Thaís, obrigada, que bom que tu gosta do chá. Ó, Isaías tá tomando café. Muito bom, ótimo. Lembra que a bebida é livre. Queridas, muito queridas. Ai, que delícia. Muito bom. A máfia toda representada. Beijo pra máfia. Muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada, Gabi. Ai, que legal. Obrigada, gente. Tantas palavras de carinho, de elogio. Muito obrigada mesmo. Gente, comentem um pouco para mim sobre esse tema, perdão. Essas perguntas que eu fiz para vocês no post, né? Vocês têm tido dificuldade com esse tema? Isso é um desafio para vocês ou não? Vocês já tiraram de letra e conseguem perdoar as pessoas que ofendem vocês, que ofenderam vocês, que magoaram vocês? Como é que tá isso? Oh, beijo para Bahia, Santo Antônio de Jesus, muito bom. Temos muita gente de muitos lugares. Eu tô vendo pessoal aí, ó, várias pessoas de vários lugares. Ai, gente, só gente linda. Ó, Macapá aí de novo. Muito bom, muito bom. Que delícia ter vocês aqui comigo. Pernambuco, muito bom. Juiz de Fora, que bom, que bom. Recife, Rio Grande, lá na minha terra, Patos de Minas, delícia. Londrina, Campo Grande, Curitiba, Petrópolis. Adoro quando vocês dizem da onde vocês estão acompanhando. A gente está fazendo uma grande rede, lembra? Construindo um grande círculo virtuoso, lembra? Essa é a proposta. Delícia! Brasília, Catanduva, olha só. Irlanda, nossa! É Irlanda país? Longe, longe. Ou será que Irlanda é uma cidade? Cascavel, chá de amora com hibiscos, que delícia! E rosa silvestre, nossa senhora! Adorei, vou ter que comprar esse chá para mim. Que bom, gente. Que delícia me encontrar aqui com vocês. É o nosso momento, nosso encontro, né? Tô aqui vendo. Olha aí o Labipote, nosso parceiro representado. Que delícia. Que bom, gente. Muito bom mesmo. Opa, me perdi aqui. Chá de boldo. Olha só. Obrigada por avisar, Simone. Parabéns para Marielle. Ah, muito bom. E aí? Sim, Jamênia, sempre fica salvo, tá? Fica lá no meu canal do YouTube, fica também no IGTV. Ótimo comentário da Tatiane. Perdão é um desafio e uma decisão. Excelente. Maura, sempre tão cirúrgica nos seus comentários, né? Perdão é lindo, mas é tão difícil, mas não é tão fácil. Perfeito. Beijo para Natal, Teresina, Maceió, Ribeirão Preto. Que bom, bem pertinho de mim, Uberaba, Poções, olha só. Perdão como um exercício constante, é difícil, mas necessário e faz bem. Vamos falar sobre isso. Atibaia, Salvador, depende do tipo de mágoa e das consequências. Muito bom, excelente comentário. Juazeiro do Norte, Osasco. Perdoo mais fácil os outros do que a mim mesma. Muito legal esse comentário da Karina. Excelente. Brasília, Juiz de Fora.
Gente, delícia, delícia. Niel, que fiquei pensando que perdoar é bem difícil, como você explicou sobre a tolerância. Excelente. Manaus, Orlando. Perdoar-se é preciso. Perfeito, perfeito. Josiana. Daniela, para iniciar uma psicoterapia, acho necessário o perdão pessoal, o cliente se perdoar para iniciar o trabalho. Muito legal, muito comentário muito pertinente. Ou o perdão também poderá ser uma demanda terapêutica. Excelente, muito bom, muito bom. Muito bem, gente. Maravilhoso. Então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre isso. Quais são os autores que eu me baseei? Hoje eu recorri a mais autores e o mais legal é que eu encontrei vários autores brasileiros também que estão trabalhando com esse tema do perdão. Então é uma coisa muito legal isso, né? Então eu vou citar também os nossos autores brasileiros, mas eu preciso começar citando um dos mais citados, que é o Anne Wright, tá? Anne Wright é, sem dúvida, desde a década de 90, um dos autores mais citados sobre perdão, tá? Existe uma discussão sobre se a gente deveria chamar de perdão interpessoal ou se a gente deveria chamar só de perdão, tá? Existe uma discussão sobre isso na literatura, porque vai ter autores que vão dizer que o perdão, na verdade, é intrapessoal, porque sou eu que preciso lidar, mesmo que seja para uma outra pessoa, sou eu que tenho que lidar, sou eu que tenho que oferecer, sou eu que tenho que oferecer mesmo, presentear as pessoas com perdão. Além do Anne Wright, um autor que hoje na literatura é muito festejado também é o McCulloch, tá? McCulloch e seu grupo de pesquisa produzem muitas coisas na área do perdão. O Worthington é mais recente, tá? Esse autor inglês e ele também trabalha com vários temas aí relacionados ao perdão e quais são as características associadas a gente ter mais ou menos dificuldade para perdoar. E aqui no Brasil, eu gostaria de citar 3 autores que têm estudado isso nos seus grupos de pesquisa. Um deles na verdade, 2 deles são da Universidade Federal da Paraíba. Tem alguém da Paraíba aí, gente? Manda um oizinho aí, pessoal da Paraíba. Então, 2 deles são da Universidade Federal da Paraíba. Um é o Valdinei Gouveia e o outro é Júlio Rick Neto. Inclusive, Júlio Rick Neto fez a adaptação da escala de atitudes para o perdão. Então tá aí mais uma dica para quem quiser conhecer mais. E uma autora que tem se dedicado dentro da TCC ao estudo do perdão é a Renata Lopes, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, estamos aí super bem acompanhados nesse nosso tema hoje do perdão. Deixa eu ver aqui se o pessoal da Paraíba deu oi, né? Cadê o pessoal da Paraíba, gente? Muito bem. Olha, muitos comentários, gente, não tô conseguindo nem acompanhar. Que delícia! Que ótimo! Muito bem. Muito bom. Então, tomaremos um golinho de chá. E vamos ao conceito. Bom, gente, primeiro de tudo, o que acontece quando a gente vai para a literatura sobre perdão, acontece a mesma coisa que acontece na nossa vida, sabe? A gente vê o quanto isso é complexo, o quanto é difícil e o quanto, na verdade, a literatura ainda tem muito para desenvolver nesse tema. Nós ainda conhecemos razoavelmente pouco até do perdão. A gente vai precisar investir muito mais nesse tema. Eu vou falar para vocês do conceito de perdão do Anne Wright, tá? Que é um conceito bastante abrangente e um dos mais aceitos dentro da psicologia. Ele vai dizer que perdão é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, aos julgamentos negativos e aos comportamentos negativos para com outra pessoa ou consigo mesma.
essa parte do auto-perdão, gente, é ainda menos estudada do que o perdão propriamente dito. Então, ela faz essa escolha de abdicar desse direito, tá? E, detalhe muito importante, com outra pessoa ou consigo mesma que a ofendeu ou fez algo inadequado. E, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com a pessoa que errou. O que eu descobri e fiquei muito impressionada na revisão foi o seguinte: dentro dos estudos de perdão, tem toda uma discussão sobre se já pode ser considerado perdão a primeira parte, ou seja, a parte na qual eu abdico do direito de ressentimento, de julgamento negativo ou de comportamento negativo em direção a uma pessoa. Então, quando eu tô falando de ressentimento, eu tô falando daqueles sentimentos desagradáveis de sentir que nós nutrimos em relação a alguém que nos feriu, que nos fez alguma coisa injusta. E aí vocês vão dizer, mas isso não se aplica a nós. Pois é, quem fala sobre isso é o Worthington, tá? Quando ele fala um pouco sobre como isso se aplica a nós. Quando a gente não consegue se perdoar, tem a ver com o fato de que a gente conclui que aquilo que nós fizemos é inaceitável, é essa coisa inaceitável. Então nós nutrimos sim emoções, sentimentos de ressentimento contra nós mesmos nesse momento. Ou então julgamentos negativos, ou seja, pensamentos, né, cognições, tá? Cognições dizendo que a gente não vale nada, que o outro não vale nada, que ele não tinha o direito de fazer. E tudo isso, lembrem-se que para ser passível de perdão, ele tem que ser algo que aconteceu conosco ou contra nós, né? Então, tem que ter a ver com uma ofensa ou alguma coisa que as pessoas nos fizeram injustamente, quando a gente está falando dos outros. E quando a gente está falando de nós, tem que ter a ver com alguma coisa que confronta os nossos valores, ou seja, também tem uma avaliação negativa no sentido de que eu acho que aquilo não foi justo, que eu, no caso, não fui justa com alguém, eu, no caso, não fiz bem feito alguma coisa, não fiz de acordo com aquilo que eu sei que são os meus valores, que eu sei que é como deveria ser, certo? Agora, aqui tem um ponto muito importante. Por quê? Muitas pessoas, então, podem defender a ideia que o conceito termina aí, que é eu conseguir fazer essas pazes com essa pessoa, que seja eu ou que sejam os outros. Mas por que Anne Wright é tão famoso e tão festejado? Porque ele vai falar da importância do segundo passo do perdão. E o segundo passo do perdão é eu conseguir passar a nutrir sentimentos imerecidos, porque já que a ofensa foi injustificada, sentimentos que essa pessoa não merece, inclusive às vezes essa pessoa sou eu, de compaixão, de misericórdia, e ele chega a falar que, inclusive, que se a gente treinar bastante, a gente pode vir a desenvolver, inclusive, amor por esse alguém que nos fez algo injustamente. Então vejam que se vocês estavam achando difícil, complexo, olha como o Anne Wright dificulta ainda mais a nossa vida. Mas cuidado, gente. Esse é o conceito como um todo e ele não é para ser alcançado assim, né? Ele não é alcançado, ou seja, a gente não consegue em geral alcançar ele assim,
Por quê? Porque dá bastante trabalho, ou seja, tem muito trabalho envolvido no desenvolvimento da atitude moral. Vejam, o que quer dizer uma atitude moral? Eu fui atrás da literatura. Isso tem a ver com cognição, com emoção e com comportamento. Então, por exemplo, vejam que uma das coisas que é muito comum é que a gente alimente rancor, que a gente tenha desejo de vingança e que inclusive a gente tenha comportamentos de vingança, de retaliação contra as pessoas que nos fizeram algum mal injustamente. Então, gente, se vocês antes já estavam achando difícil, eu confesso que quando eu me deparei com esse conceito do Anne Wright, eu achei ainda mais difícil. Eu achei que nós temos um trabalho ainda mais profundo pela frente, porque o primeiro passo é o passo de abdicar desse nosso direito de ressentimento, pensamentos, julgamentos negativos e comportamentos negativos dirigidos a alguém que nos ofendeu ou alguém que fez alguma coisa errada, incluindo a gente. E o segundo é passar a nutrir sentimentos imerecidos. Quero ver os comentários de vocês com essa descoberta que vocês estão fazendo aí. Muito bem. Nossa, muitos comentários, muito legal. Perfeito, Josiana. Vamos falar sobre esse processo já já. Não é assim. Hoje eu acordei decidida a perdoar e aí eu perdoo e pronto. Se fosse fácil assim, não precisava tanta demanda, né? Tanto esforço, né? Daniela, olhar os aspectos positivos, causar novas interpretações, ótimo, é uma construção, um processo maravilhoso, excelente. Pois então, olha que coisa interessante, C. Santana Cruz. A questão toda do perdoar, né, tá associado com ter sido injustiçado. Esse é um ponto extremamente importante. E isso me leva a tomar um chá. E depois de tomar esse chá, eu quero comentar com vocês uma análise desse conceito que eu encontrei num texto muito legal do Rodrigo Santana e da Renata Lopes. É um artigo advindo da dissertação, eu acho, de mestrado do Rodrigo Santana, orientado pela Renata Lopes, que tem 4 pontos bem importantes para essa análise, e vocês vão ver que isso já começa a nos ajudar a botar um pouco de luz sobre como é esse processo que as pessoas estão comentando aí no chat, tá? Primeira coisa, esse conceito, ele pressupõe que a ofensa é injusta. Então, perdão tem a ver com o fato de que a pessoa que vai ofertar o perdão, ela foi injustiçada. Tá? Então, por exemplo, quer dizer que quando a gente está falando do perdão ao outro, quer dizer que esse outro nos fez alguma coisa que a gente não merecia. E quando nós estamos falando de nós, também tem a ver com a injustiça. E normalmente tem a ver com a injustiça que nós cometemos aos outros. Ou seja, uma coisa que nós fizemos, que nós sabemos que não é condizente com os nossos próprios valores e que a gente não consegue se perdoar por isso. Então esse é o primeiro ponto. Eu achei extremamente importante isso desse paper do Santana e da Lopes. Outra coisa bem importante é a segunda questão.
Perdão é uma escolha ou uma disposição interna. Se vocês revisitarem o conceito, eu então tenho uma atitude na qual eu considero abdicar do meu direito de ressentimento. Então, isso significa dizer que isso já pressupõe trabalho, né? Porque a princípio eu teria o direito de ficar chateado com aquilo que aconteceu, porque na minha perspectiva eu fui injustiçado. Por outro lado, significa que eu escolho ir na direção contrária. Apesar de eu saber que eu teria o direito de me chatear, de ficar ressentida com essa pessoa, eu escolho ir na direção do perdão, de fazer o trabalho, de eu me dar o trabalho. Chazinho de camomila. Terceiro ponto super importante desse conceito. Não é uma obrigação. É um direito. Perdão é um direito. Direito de quem? De quem o oferece. Então, ele oferece para quem ele quiser. Ou seja, eu escolho abrir mão do meu direito de me ressentir. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais é tão difícil. Por quê? Porque tipicamente quando nós somos injustiçados, nós escolhemos nos agarrar ao nosso direito ao ressentimento. Então, pensem nesse processo, como ele se dá. O quarto ponto, que é muito interessante, tem a ver com postura. Então, esse conceito, ele fala sobre postura. Uma postura afetiva, uma postura cognitiva e uma postura comportamental. A postura afetiva é escolher trocar ressentimento por compaixão. Paulatinamente, num processo de trabalho, num processo de investimento. Gente, quão difícil isso é. Em termos cognitivos, é escolher trocar condenação por respeito e generosidade. Lembra que eu não tô tentando dizer que o outro não fez errado. Isso está no âmago da questão do perdão. Já vou falar sobre isso. Mas mesmo ele estando errado, eu escolho trocar as minhas cognições de condenação, reestruturar as minhas cognições de condenação, que eu tenho o direito de ter, por respeito à sua condição humana e por pensamentos de generosidade. E por fim, comportamentais. Trocar a indiferença ou a vingança, que são os dois pontos comportamentais mais comuns, por boa vontade e até reaproximação. Vocês estão entendendo, gente? Significa dizer que quando tu diz pra ti mesmo que tu já perdoou fulano porque fulano ou fulana, porque a pessoa é indiferente a ti, pra ti,
Segundo Anne Wright, tu fez o passo 1 do perdão. O passo 2 seria ter uma atitude de boa vontade em relação a essa pessoa. Vocês sabem que me preparar para esses chás tem sido uma oportunidade fantástica de crescimento pessoal também. E eu espero que possa ser para vocês também. Porque são coisas muito legais da gente pensar, vocês não acham? Quero ver um pouco dos comentários de vocês. Gabriela tá dizendo aqui, imagina para uma pessoa com um esquema de padrões rígidos, perfeito. Alimentar, Roberta, psicóloga, alimentar rancor pode gerar adoecimento, já nutrir algo bom sobre o outro é libertador, perfeito, é exatamente isso que os dados de pesquisa mostram, Roberta, perfeito. Sara Mota, teria alguma situação em que o perdão seria inadequado? Se for perdão nesses termos, não. Porque isso não significa dizer, gente, agora eu quero aprofundar isso um pouco com vocês, isso não significa dizer que eu vou permitir que as pessoas façam mal para mim. Eu vi que teve alguém que comentou, não significa que eu tenha que conviver com essa pessoa que me fez mal. Vocês viram? O Anne Wright fala em uma atitude de boa vontade e até reaproximação, caso isso seja viável ou pertinente. Pensa numa situação dramática, numa situação de agressão, numa situação de violação dos direitos, numa situação de violência, numa situação de até mesmo dar cabo da vida, né, de alguém. Não significa dizer que eu precise necessariamente chegar numa reaproximação, mas segundo Anne Wright, pelo menos eu teria que chegar, poderia, né? Se eu quero esses benefícios que eu vou mostrar agora para vocês, eu teria que chegar pelo menos numa atitude de boa vontade. Alguns autores, o McCulloch, por exemplo, vai falar que, digamos assim, o passo inicial da indiferença pode ser uma boa, considerando que o primeiro passo é o desejo da vingança. Então, dependendo da gravidade do que nós sofremos, chegar na indiferença já seria um passo mais avançado. Vocês sabem que eu tenho esse difícil desafio aqui com vocês de trazer o caminho inteiro, né? Do que a literatura mostra, se a gente quer chegar nos benefícios como um todo. Mas eu devo confessar para vocês que esse é um trabalho para a vida, né? Vocês conseguem perceber que é um trabalho para a vida isso? Para perdoar os outros e a si? Muito bom. Várias pessoas falando que perdoar a gente mesmo é mais difícil. Pois é, vocês sabem que isso é muito interessante? Porque, na verdade, depois eu vou fazer uma diferenciação entre perdão e pseudo-perdão. Nós, muitas vezes, estamos dentro do pseudo-perdão. E daí a gente acha que é muito mais fácil perdoar o outro. Porque, na verdade, por que a gente percebe, e quem fala isso de novo é o Worthright, ele vai dizer, deixa eu ver se eu disse o nome do homem certo, sim, Worthington, ele vai dizer que talvez nós tenhamos a impressão de que o auto-perdão é mais difícil do que o perdão ao outro, porque é o perdão que a gente realmente sabe se a gente deu ou não.
Tu não tem dúvida se tu não te perdoou por alguma coisa. Mas pode ser que tu tenha caído numa situação de pseudo-perdão. E o que seria o pseudo-perdão? Vamos lá, já vou aproveitar aí o comentário da Adriana, da Adri Montini, querida, lá de Cascavel, para dizer o que seria o pseudo-perdão. É o perdão que eu ofereço com superioridade. Eu, magnânima, ser superior, te perdoo. Isso se chama, segundo a literatura, pseudo-perdão. O perdão, de fato, como descrito por esses autores e com os benefícios que esses autores encontram nas suas pesquisas, ele está na raiz da humildade. Ele está na raiz de mesmo sabendo de tudo isso, eu escolho perdoar. E isso não me torna melhor ou pior que ninguém. Só me torna alguém disposto a fazer o trabalho, a se jogar na disponibilidade interna de fazer o trabalho. O trabalho de perdoar. Então, o pseudo-perdão está na mesma raiz do não perdoar. E é uma escolha, e vejam que eu propositadamente quis trazer aí os conceitos, né, dos autores para deixar claro para vocês que isso, o fato de você não perdoar é um direito. Mas você paga um preço por isso. E eu acho que esse talvez seja o ponto. Perdão tem a ver com oferecer a essa outra pessoa algo que só eu posso oferecer. Ninguém mais pode oferecer, porque eu sou a parte ofendida. E quando eu sou a parte ofensora e ofendida, fica bem complexo, né? Que é quando eu tô falando de auto-perdão. Porque ao mesmo tempo fui eu que fiz o que eu mesma avalio que não deveria ter sido feito. Por que perdoar? Não, antes da gente discutir por que perdoar, eu preciso dar uma olhada nos comentários de vocês. Ai, gente, eu não consigo ler todos os comentários. Alê, minha linda, guarda os comentários para mim. Tem tantos comentários fantásticos, gente. Perfeito, Neuciane. Os autores falam sobre o que penso ser o maior dos perdões, perdoar o assassino de um ente querido. Sim, eles falam. E eles falam que isso é um processo e que tem um momento em que eu posso eleger parar nesse processo. Isso é uma outra coisa muito importante. O fato de eu estar descrevendo esse processo com vocês, para vocês, gente, não significa dizer que nós somos obrigados a ir até o fim com todas as situações que nos magoaram e nos machucaram, nos ofenderam, nos destroçaram. Mas que a gente saiba que chegar nisso que eu quero comentar com vocês agora significa tentar ir até o fim do processo, tá? Muito bom, gente. Muitos comentários, muitos. Nossa Senhora, que delícia. Obrigada, gente. Obrigada pela generosidade de vocês, por trazerem tantas questões. Tão bom. Obrigada mesmo. Bom, por que perdoar? Qual é a boa?
Por que tu te envolveria nisso se eu mesma tô dizendo aí toda hora que é tão difícil? Porque eu vou começar com uma frase do Gandhi, tá? Ele diz assim, ó: os fracos não podem perdoar. O perdão é um atributo dos fortes. Se nós pensarmos na descrição do que é perdão, gente, a gente entende em profundidade o que o Gandhi está querendo dizer, né? Não tem como a gente, apesar de no senso comum as pessoas associarem perdão com fraqueza, o que a literatura mostra é uma força do eu, uma força do self, uma estrutura de self que se constrói no processo do perdão, que te dá muito trabalho, mas que também vai te dar muitos resultados. E aí o primeiro ponto, esse é o McCulloch que vai trazer, ele vai dizer que perdão demanda treinar um desapego do eu. Como assim? É um caminho autoguiado de reestruturação para separar o sofrimento, as emoções desagradáveis de sentir e encontrar paz interior na medida em que eu me aproximo mentalmente, internamente, cognitivamente, emocionalmente desse ressentimento. Então, por isso é um processo. Por isso é tão difícil. Porque isso não vai acontecer em 2 minutos, em 3 segundos. Porque hoje eu decidi. Decidir é uma coisa importante. Mas eu preciso treinar um desapego do eu. Por isso que eu citei, né? O Worthington que fala de não confundir perdão com pseudo-perdão. Porque toda vez que vem acompanhado para ti, do teu perdão, uma sensação assim do tipo, eu sou o máximo, cuidado. Não estamos falando do processo do perdão genuíno. Ok? Segunda questão do porquê o perdão é importante, né? E como ele se dá, é o equilíbrio do desgaste pessoal. Várias pessoas comentaram aqui que perdoar é libertador. Do que exatamente a gente está falando? Libertar do quê? Libertar do poder contínuo que esse alguém que fez mal para ti de alguma forma, e pode ser que esse alguém foi tu, que fez mal para ti mesmo, e esse mal continua tendo poder contínuo de continuar te magoando. Para mim não precisa argumento maior do que esse. Para vocês precisa? Ou seja, há um desgaste emocional envolvido no rancor, no desejo da vingança, em fomentar pensamentos e comportamentos e emoções voltados para esse outro vai me pagar ou vai pagar pelo que ele fez, que é um desgaste emocional gigante. E isso significa que esse processo continua me machucando. Agora, cuidado. A literatura não fala em poder do pensamento positivo, tipo, veja pelo lado bom. Graças a essa coisa que essa pessoa me fez, eu me tornei uma pessoa melhor. Isso tá dentro do pseudo-perdão, porque, de novo, sou eu a superior, que agora consegui alguma coisa muito melhor do que tu. Ha, 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 ha. Não.
tem a ver com deixar ir. Tem a ver com aceitar que essa coisa que eu não merecia foi feita comigo por outro ou por mim. Ou aceitar que essa coisa que o outro não merecia foi feito por mim ao outro. Deixar ir a dor. Deixar ir o ressentimento. Deixar ir a mágoa. Deixar ir o ódio. Libertar-se do papel de mártir. Outra característica do pseudo-perdão. O papel de mártir. O papel do sofredor. Daquele que foi injustiçado. Ganhos, saúde, bem-estar, liberdade psicológica, desenvolvimento de novos valores, aprendizagem de estratégias de resolução de problemas. Nossas lives estão ficando cada dia mais longas, né, gente? Muita coisa, muita coisa. Perdão. Quando eu ofereço o perdão, eu deixo a mágoa ser curada. Eu deixo a ferida cicatrizar. Então essa é a boa. Bom, Enright e North vão dizer que existem 4 fases de intervenção. 4 fases que a gente precisa passar para desenvolver integralmente o perdão. A primeira fase é a fase da descoberta. É a fase na qual nós devemos nos autorizar a gritar, a espernear, a dizer não é justo, não tá certo, você não deveria ter feito, blá, 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 blá. Admitir que aquilo machucou. Expressar a raiva, o ódio. Dizer que não foi bacana, que a gente não aceita que aquilo se repita, que a gente não quer aquilo para nossa vida. Admitir vergonha, porque muitas vezes nós somos injustiçados e isso nos gera inclusive vergonha. Admitir todo esse misto de emoções que a gente sente e o quanto a gente tem sim o direito ao ressentimento. Então, gente, não vamos pular as fases. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, e isso aparece no texto do Worthington, eles estudaram comparativamente perdão relacionado a uma vertente mais religiosa e o perdão numa vertente mais psicológica.
E na vertente mais religiosa, um ponto bem complicado e complexo é o fato de que normalmente se espera que as pessoas mais desenvolvidas dentro de uma perspectiva religiosa, que elas suplantem, abafem a fase da descoberta. E isso, segundo os dados de literatura, não é uma boa estratégia. Esse é o caminho perfeito para o pseudo-perdão. Dados de literatura. No qual eu me coloco num papel de mártir, de vítima, de superior, alguém que tem o poder de dar o perdão, porque eu sou melhor do que quem me ofendeu. Isso significa, segundo a literatura, que eu não investi na fase da descoberta. A segunda fase é a fase da decisão. E aí, as intervenções precisam estar voltadas para a questão de ver o perdão como uma escolha que eu posso fazer. Como um direito, não como um dever. Então eu vou precisar pensar, talvez reestruturar várias coisas. Por exemplo, a crença de que perdoar é para os fracos, por exemplo. Pode ser. Depois vem a fase 3, que é a fase de trabalho. O que é a fase de trabalho? É um reenquadramento. É eu tentar reinterpretar as coisas, mas não no sentido de dizer que não aconteceu, mas de trabalhar mais a aceitação e perceber o ofensor como uma pessoa. Inclusive pode ser que esse ofensor seja eu e que toda pessoa tem direito a uma defesa. E aí aqui é um ponto bem importante, vocês percebem? Como muitas vezes, quando nós nos colocamos nesse papel de vítima eterna, né? Como a gente vai ter muita dificuldade com a fase de trabalho. Por quê? Porque cada vez eu vou deixar voltar a minha mágoa. Por quê? Porque eu não trabalhei ela adequadamente lá na fase 1. Eu não expressei, eu não coloquei limite, eu não me autorizei a me sentir abusada, desconsiderada, injustiçada. Aceitar e absorver a dor. Tem um ponto muito importante na fase de decisão e na fase 1 que eu queria comentar, que é quantas vezes também a gente não consegue perdoar as pessoas por alguma coisa que elas nos fizeram que elas nem sequer sabem que elas nos fizeram. E aí, como é que a gente vai para a fase 2? Como é que a gente vai para a fase 3? E a fase 4? A fase 4 é a fase dos resultados, a fase dos benefícios, a fase do aprofundamento, a fase na qual eu encontro sentido em oferecer sentimentos agradáveis de sentir para essa pessoa que me ofendeu. Não significa dizer necessariamente que eu vá me reaproximar, mas a reaproximação é o último item dessa fase. E é de novo uma decisão. Pensando de uma perspectiva, né, da TCC, vejam quantas flexibilizações vão ser necessárias. Quantas análises. E muitas delas são, na verdade, perceber que eu sou um ser humano de escolhas. E que eu não preciso maquiar
Para perdoar alguém de verdade, eu não preciso maquiar o mal que me foi feito. Na verdade, eu não devo maquiar. Ele precisa estar ali para que o perdão aconteça. Muito legal, não é? Vocês não acham? Eu achei fantástico. Eu achei assim profundo. Tudo baseado em dados. Eu acabei não conseguindo citar os estudos para vocês, né? Mas, gente, vários estudos muito interessantes mostrando isso que a gente está discutindo aqui. E o quanto a gente vai precisar investir para conseguir isso, né? Eu quero olhar um pouco para os comentários de vocês, porque já está acabando o nosso tempo. Vocês viram que cada vez mais eu ocupo tempo, né? Eu falo demais, mas é que as coisas me fazem refletir tanto, gente. E aí eu quero compartilhar com vocês essas reflexões. Por que que eu escolhi a caneca transparente? Porque quanto de transparência comigo mesmo vai ser necessário para eu entrar nesse processo? Quantas coisas a gente vai ter que assumir para si mesmo? Por exemplo, para desenvolver compaixão, autocompaixão, eu preciso assumir que somos todos passíveis de erros, né? Como eu quero esperar que alguém me perdoe por ser esse ser humano falho que eu sou, se eu não estou disposta à mesma deferência? Quero ver os comentários de vocês. Muito bem, pergunta excelente da Alessandra. Não, Alessandra. Quando você percebe que a reaproximação não é saudável, você vai chegar no passo 4, que é emitir sentimentos de boa vontade em direção a essa pessoa e reestruturar a tua percepção sobre todo o cenário, mas tu não vai te reaproximar. Então, tu poderia cumprir a fase 4 mesmo não reaproximando. Mas a pergunta que fica é: até que ponto o meu não me reaproximar tem a ver com o fato de eu ter feito uma avaliação clara de que não é possível essa reaproximação porque ela não seria saudável, ou porque eu no fundo tô presa no pseudo perdão? Muitos comentários legais, que legal, Fer Leão, que legal essa conclusão que tu tá chegando aí. A ideia do chá de quinta é isso, é a gente pensar. Perfeito, Lu, eu não preciso ser a melhor amiga dos meus algozes. Perfeito, muito bem. Mas como eu lido, né? Valmor, que excelente comentário. Mais difícil que perdoar é pedir perdão. É verdade, muito difícil também. Eu acabei não conseguindo entrar nessa discussão, mas em geral existem correlações entre a dificuldade de perdoar e a dificuldade de pedir genuinamente perdão. Inclusive, agora não vou lembrar em qual paper eu li isso, uma correlação positiva entre pseudo-perdão e a dificuldade de pedir perdão. Gente, mais uma vez eu tenho que sair correndo, porque tenho 10 segundos para me despedir. Muita gratidão
por tudo que vocês me oferecem. Muito obrigada, gente. Até!